Prazer estarmos juntos, mais um dia do Senhor, mais um dia de cultuarmos ao seu nome e celebrarmos a sua bondade. Hoje nós abriremos um parênteses em nossa série de Marcos. Convido os irmãos a abrirem comigo em Jeremias, capítulo 45. Jeremias, capítulo 45. Enquanto você abre em sua Bíblia, eu faço alguns comentários, algumas considerações. Qual foi a última vez que você refletiu sobre as evidências de graça que Deus tem manifestado em sua vida? Qual foi a última vez que você refletiu sobre o quão Deus tem sido bondoso com você? E aqui eu nem questiono se Deus tem sido bondoso com você. A pergunta é como Deus tem sido bondoso com você mesmo. O que você responderia se alguém te perguntasse hoje, ao fim do dia, como Deus manifestou sua graça em sua vida hoje? Como Deus manifestou o seu amor em sua vida hoje? Talvez você ficasse meio que estagnado, estranho. Eu acho que hoje talvez Deus não tenha manifestado sua graça. Em outros dias, quem sabe, mas hoje talvez nem tanto assim. Hoje foi um dia tempestuoso, não ocorreu nada de bom nesse dia. E frequentemente nós nos queixamos e murmuramos e reclamamos e basicamente terminamos o nosso dia resumindo-nos em queixas, queixas e mais queixas. Somos pessoas que frequentemente reclamam de todas as coisas ao nosso redor, em nosso entorno. Mesmo nas coisas boas que Deus nos dá, nós achamos algo para reclamar. E é interessante notar que as Escrituras nos falam de que é possível, de alguma maneira, nós extinguirmos o Espírito. E pense aqui, você, uma pessoa cheia de fervor espiritual, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela vai ser necessariamente uma pessoa que se queixa de tudo ou uma pessoa que é grata, mesmo em meio ao sofrimento? Chegamos à conclusão, aqui já de início, que uma pessoa que se queixa de todas as coisas jamais pode ter fervor espiritual. A verdade é que a pessoa que se queixa de tudo ao seu redor é uma pessoa necessariamente fria espiritualmente. Uma pessoa que sempre está achando algo para que reclamar, para que colocar um ponto negativo, ela nunca vai genuinamente ser cheia do Espírito de Deus. É impossível ser. E é interessante notar que as Escrituras, de fato, nos falam que nós podemos extinguir o Espírito. Paulo fala isso. E não somente extinguir o Espírito, o apóstolo também nos diz lá em Efésios que é possível entristecer o Espírito. E, de fato, quando nós nos queixamos de tudo, nós, de certo modo, extinguimos, entristecemos o Espírito, apagamos o fervor espiritual. Porque o descontentamento é o grande, ou um dos grandes venenos do fervor espiritual. E descontentamento e fervor espiritual são duas palavras-chave para hoje. De fato, temos andado contentes em toda e qualquer situação, ou, de fato, reclamamos de todas as coisas ao nosso redor. Lembre-se que alegria é um fruto do Espírito. E onde não existe alegria em abundância, não existe fervor espiritual em abundância. E onde não existe fervor espiritual em abundância, algum problema há. Vamos ao texto. Jeremias 45. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim,
porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isso em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto. Porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Contextualizando um pouquinho aqui. Quem é Baruque? Um cantor, você vai me responder. Não, não é um cantor. Baruque era o escriba de Jeremias. O que não significa que ele tenha escrito o livro todo. O escriba de Jeremias, Baruque, ele foi chamado por Jeremias em certo momento de sua vida, de seu ministério, para escrever algumas profecias que o profeta Jeremias já havia proferido contra Israel, contra Judá. Veja, naquele contexto, nós podemos nos lembrar aqui que o povo de Judá tinha erigido diversos ídolos contra diversos ídolos e tinha abandonado de diversas formas o Senhor. E Deus os estava entregando a povos inimigos, aos babilônios. De modo que Deus os estava advertindo para que eles se arrependessem dos seus pecados, lançassem fora os ídolos, se curvassem perante o Senhor e se arrependessem e voltassem para Deus, para que o juízo de Deus não recaísse sobre eles. Jeremias anunciou essa mensagem central contra o povo de Judá, para que o povo largasse os ídolos e o juízo não tivesse de recair sobre o povo de Deus. E, certo momento, após o povo rejeitar todas as profecias de Jeremias e continuar em seu pecado, lá por volta de Jeremias 36, nós vemos que Jeremias convoca Baruque, esse aqui, do capítulo 45, para escrever as profecias que ele havia proferido contra Judá. O objetivo de Jeremias era, assim, bastante claro, preservar as profecias, e foram tão preservadas que estão aqui conosco hoje, e continuar exortando e repetindo aquelas profecias para o povo de Judá, onde quer que eles viessem aí, para que eles se lembrassem como pecaram de fato, porque era certo que se eles continuassem nos seus pecados, o juízo viria. E o juízo veio. E quando o juízo veio, eles leram aquelas profecias e viram que, de fato, as palavras de Deus, a termo, se cumpriram. Então, basicamente, Baruque, ele foi chamado para escrever tudo aquilo. Mas aquilo, aquela vocação que Deus lhe deu, o chamado que Deus lhe deu, foi muito doloroso. Porque Baruque era um homem fiel. Ele temia Deus. E ele via o sofrimento que já havia em Judá. Ele via as pessoas passarem fome pela rua. Ele vivia num contexto social e econômico terrível. Eles estavam sendo atacados constantemente. E os povos já conseguiam avançar em diversos contextos em relação a eles. Então, o povo já sofria muito. Ele tinha de ver, frequentemente, pessoas sofrerem pela rua e sofria com tudo isso, porque ele sabia que Judá era o povo de Deus, o povo da aliança, que não era o povo dos ídolos, que não era o povo dos amonitas ou filisteus, não, mas que Judá era o povo da aliança, era o povo de Israel, o povo da promessa, o povo da linhagem davídica, por meio da qual viria um governante que se assentaria no trono para reinar para sempre. Então Baruque, como um homem fiel, olhava para aquilo e se entristecia muito e profundamente. Agora, imagina só, ele recebe um chamado de Jeremias. E como Jeremias conhecia ele, não sabemos. Mas, possivelmente, eles tinham alguma amizade. Eram dois homens fiéis que tinham uma amizade. E Jeremias convoca Baruque para que escrevesse as profecias. Só que aquilo foi muito doloroso para Baruque, porque Baruque se tornou um homem odiável. O povo odiava Jeremias. E agora, Jeremias e Baruque andavam juntinhos.
E todos passaram a enxergar que Baruque estava como que conspirando juntamente com Jeremias. Então, todo o ódio que o povo tinha contra Jeremias se aplicou também contra Baruque. Então, Baruque passou a ser rejeitado, reprovado, desprezado, menosprezado, e use todos os adjetivos que você quiser, porque ele passou a andar com Jeremias, cumprindo esse chamado. Mas, mesmo perante isso, ele foi fiel. Ele redigiu todo um rolo bem completo, com todas as profecias de Jeremias. Está lá em Jeremias 36, você pode ler. E o que o rei Joaquim fez na época? Queimou. Queimou cada página, ou cada parte, melhor dizendo, daquele rolo. À medida que o rolo ia lendo, Joaquim ia cortando e jogando as cinzas. E buscaram, inclusive, prender Baruque. Posteriormente, Baruque reescreve novamente as profecias no novo rolo. Então, veja, é como se Deus ele estivesse colocando um vinagre na ferida de Baruque. Ele já sentia a dor de Judá. Ele já sofria muito vendo aquela realidade ao seu entorno. Ele já via toda aquela realidade de trevas e pranteava. Era um homem melancólico. E agora, Deus pega um vinagre e coloca naquela ferida. E ela se torna cada vez mais dolorosa. E muita dor vem a surgir. Era um homem depressivo, melancólico, ansioso, cheio de tribulações. Esse era Baruque. Mas qual conselho você daria para ele? Para um homem assim, triste, passando por tribulação, passando por um contexto difícil, passando por um contexto cheio de dor, passando por um contexto nada agradável. O que você diria para Baruque? Deixa lá o que você pensa que diria. Você certamente não diria o que Deus disse para ele. E o que Deus disse para ele? Veja no versículo 3. Ou melhor, no versículo 3. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto. Irmãos, Deus foi ao cerne do problema de Baruque. Deus viu que, apesar das melancolias, apesar das tristezas, apesar da depressão, apesar de tudo isso, apesar das tribulações, havia um ressentimento, um orgulho, um desejo por coisas grandes para si. Baruque ele só via a si próprio. Ele não enxergava as pessoas ao seu redor, de certo modo. Ele estava ressentido porque ele tinha sido dado uma missão, de exortar o povo ao arrependimento. Mas por mais que as pessoas ao seu redor estivessem sofrendo muito, ele não sentia tanto isso, não parecia sentir ao menos. Ele estava preocupado demais com seus ressentimentos particulares. Ele dizia, ai de mim, estou sofrendo, ai de mim, porque Deus coloca vinagre em meu sofrimento, ai de mim, porque agora eu sou rejeitado dentre todo o povo, ai de mim, porque agora eu tenho que sofrer, mesmo sendo fiel, ai de mim. E o ai de mim ecoava pelo rosto de Jeremias, onde quer que ele ia, todos viam aquela postura, aquele modo de ver as coisas cabisbaixo. Ai de mim. De fato, ele se ressentia em todas as coisas, onde quer que ele vá. Ele estava buscando coisas grandes para si. Deus enxergou isso. O grande problema de Baruque era que os seus desejos eram elevados demais. E você, a essa altura, vai se questionar assim. Não é errado que Baruque quisesse uma melhora para o seu povo.
Não é errado pensar ou que Baruque desejasse que o povo de Judá, de fato, vencesse aquele momento social e econômico tão difícil. Não é errado Baruque desejasse uma melhorazinha ali, pelo menos, né, na condição da sua família, algo assim, algo do gênero. Não é errado. E eu concordo com você. Não é errado a coisa em si. No entanto, o que tem por trás dessas coisas frequentemente? O que existe por trás desses sentimentos frequentemente? Frequentemente, quando desejamos uma melhora, frequentemente, quando desejamos algo a mais, frequentemente, quando desejamos uma mudança, existe um orgulho lá subjacente, um desejo por coisas grandes demais para si. Que coisa grande demais para o que queria. Claro, uma melhora no seu contexto social. Que absurdo, que coisa elevada. Irmãos, qualquer coisa que Deus não queira para você, mínima que seja, é uma coisa grande demais. Por mais que aquela coisa que você deseje, em seu orgulho, seja uma pequena mudança, não vai fazer mal a ninguém. Não sendo isso da vontade de Deus, isto é uma coisa grande demais. E Deus não deseja com que nós busquemos coisas grandes para nós mesmos, assim como não desejava que Baruque buscasse essas coisas grandes para si mesmo. E qual era a coisa grande que Baruque buscava para si próprio? Nós não sabemos ao certo. Talvez, de fato, ele desejasse não ser mais reprovado. Muito possível. Ele nasceu numa família que era relativamente bem-sucedida. Seu avô Mazéias era um governador que foi bastante próspero. Ele tinha também um irmão chamado Seraías, descrito em Jeremias 51, que era um oficial do exército, bastante reconhecido. Então, talvez ele se comparasse com essas pessoas de sua família e pensasse assim: puxa, por que eles são assim, sendo pessoas ímpias que adoram falsos deuses, e eu, que estou aqui, sendo fiel, tenho de passar por tudo isso? Então, em seu ressentimento, Baruque dizia: ai de mim. Ai de mim. Por que, Senhor? Por que me conceder tanta dor? Por que permitir com que eu passe por todas as coisas assim? É interessante notar que Deus disse no versículo 3 que ele de fato está, versículo 4, ele está demolindo o que construiu e está também arrancando o que plantou. Ele estava devastando a sua terra, trazendo do juízo de fato. Baruque estava sendo preservado, não percebeu isso. Irmãos, assim como Baruque, frequentemente, nós também buscamos coisas grandes e elevadas para nós mesmos. Frequentemente, nós buscamos e temos sonhos muito grandes para nós mesmos. Charles Spurgeon, ele foi um grande pregador. É muito difícil nós não termos ouvido falar dele. Caso você não saiba, ele nunca fez um seminário, nunca cursou um curso formal de teologia, nem nada do gênero. Não significa que ele nunca tenha tentado. Ele tentou uma vez, quando ele tinha 18 anos. Tentou fazer um curso numa universidade em Oxford. E, na ocasião, estava tudo certo para ele começar a cursar, para começar a aprender teologia com grandes teólogos da época. Só faltava uns últimos detalhes, e por um erro da própria administração da faculdade, que gerou um grande desentendimento, no final das contas, Spurgeon não pôde cursar. E ficou impedido de cursar teologia. Então ele saiu, fez um retiro sabático, e certo dia, andando pelo campo e questionando a Deus, por que daquelas coisas? Por que aquelas coisas lhe sobreviam? As exatas palavras de Deus a Baruque lhe vieram: você busca coisas grandes para si? Não as busque. Não as busque.
Irmãos, frequentemente nós buscamos coisas grandes para nós e sequer percebemos. Então ficamos ressentidos, questionando a Deus: Senhor, por quê? Senhor, mas, por quê? E a nossa vida é cheia de mas. Senhor, eu queria isso, mas. Senhor, tudo parecia que ia dar certo, mas. Senhor, mas. Nós somos cheios de ressentimentos. Outro, Charles Dickens, ele escreveu um romance bastante conhecido chamado Grandes Esperanças. E o personagem, o protagonista do livro, se chama Pipe. Pipe, ele é um personagem que nasceu numa família pobre, uma família que, na verdade, seus pais tinham morrido. E ele foi criado por sua irmã, com muito esforço dela, por sinal. Cresceu, se desenvolveu, quando, em sua adolescência, transição para a juventude, ele passou a cair nas graças de uma família bastante rica, que como que lhe adotou, no sentido de se tornar bastante próxima. E ele passou a desenvolver toda a sua vida numa busca por aprovação dessa família rica, dessa família próspera. No final das contas, ele chega a, inclusive, desprezar aquela família que tinha lhe criado em sua infância, principalmente a sua irmã, que tinha feito todo o esforço para lhe dar o necessário para sobreviver, e despreza. E a terceira parte do livro, Charles Dickens, ele nos conta o desfecho bastante drástico de Pipe. Veja, Pipe, ele passou toda a sua vida buscando coisas grandes para si. Toda a sua vida. E isso o levou a cometer os maiores erros de sua história. Ele não tinha alegria. Ele não conseguia ser contente. Nunca estava satisfeito. Se Pipe fosse real e nós pudéssemos vê-lo, nós jamais veríamos um sorriso no rosto de Pipe. E, se pudéssemos vê-lo, seria aquele sorriso forçado, forjado, que não é genuíno. Pipe não tinha alegria. Ele sempre queria mais, mais e mais. Não havia o mínimo contentamento. E nós também tendemos a ser assim. E por nos faltar contentamento, nos falta fervor espiritual. Irmãos, por que será que as nossas reuniões de oração são tão desprezadas? Por que será que nós não nos reunimos, parecemos não gostar de nos reunir para orar? Quando nos falta alegria em certas coisas, pense quando te falta alegria no seu trabalho. Geralmente, você só faz as coisas que são sua obrigação. Isso é uma tendência natural. Você não faz nada de acessório, nada a mais. Se você não tiver alegria em algo, você só vai fazer o que for obrigatório. E nós temos uma tendência, e você vai concordar comigo, nós temos uma tendência enquanto membros de uma igreja, colocarmos domingo como obrigatório, todo o resto como acessório. Domingo é a minha obrigação. Mesmo morto, eu tenho que tentar vir. Mas o resto, se não for, também não tem problema. Por quê? Porque nos falta alegria. Nos falta contentamento. Nós não estamos satisfeitos e não entendemos que, de fato, a maior alegria que podemos ter está em Deus. Então, o máximo que nós queremos fazer, porque às vezes nós não fazemos nem o que nós julgamos ser a nossa obrigação, então o máximo que nós faremos são cumprir as obrigações. Mas será mesmo que essa é uma postura de uma vida piedosa? Mas nós pensamos assim, é que você não entende o meu contexto.
Deus me deu um trabalho muito árduo, é muito difícil participar das reuniões acessórias. E o meu contexto também, familiar, não propicia com que eu participe de outras reuniões da igreja. Tudo é muito doloroso. E talvez você reclame do seu trabalho dia e noite. Você acorda reclamando do seu trabalho, passa o dia reclamando do seu trabalho, e vai dormir, e até tem pesadelo se brincar com o seu trabalho também, pensando nele. Veja, tudo bem, não existe problema em buscar, em mudar de plano, em projetar outras coisas para a sua vida. O problema não é esse. O problema é quando Deus nos concede dádivas e nós não enxergamos elas. E nós não estamos vendo que Deus está dando provisão, está cuidando, e perdemos a nossa alegria. Então, nos tornamos como os israelitas, nos queixando em todo o tempo. Deus dá o maná dos céus, e eles se queixam. Então, vêm as codornizes, eles se queixam. E o mar se abre. Pouco tempo depois, todos se queixando. Deus propicia o que eles desejam. Queixas e mais queixas. Nós somos assim. Nunca estamos satisfeitos. E porque nunca estamos satisfeitos, nós não temos fervor espiritual. E se não temos fervor espiritual, por não estarmos satisfeitos, é óbvio que as nossas reuniões de oração, por exemplo, serão o que são. Mas será que Deus se agrada dessas coisas? Será que Deus se agrada da nossa negligência? Talvez você pense assim, ninguém entende a minha circunstância, muito menos você. Mas será que Deus não entende a sua circunstância? Por mais que nenhuma pessoa ao seu redor entenda? Será que Deus te deu um peso pesado demais que você não possa carregar? Será que Deus é tão mau assim, tão severo, dessa forma? Será que Deus ele é tão mau com você a ponto de te dar algo que você não consegue ter forças para continuar firme e de pé? Irmãos, Rio Grande tem seus problemas, nós sabemos. Não é os céus na terra, está longe de ser. É claro que sim. E não existe problema em querer se mudar de Rio Grande. Não existe problema nisso. Mas o que existe por trás, frequentemente, do nosso sentimento, quando nós estamos em Rio Grande, ou quando nós somos frustrados em nossos planos, o que existe em meio a esses ressentimentos? Será que não são coisas grandes demais para nós que nós estamos buscando? Por que nós somos tão ressentidos assim? Será que, de fato, nós não somos muito ingratos diante das dádivas que Deus tem nos concedido? Eu sempre faço uma brincadeira. Enquanto alguns irmãos sofrem, cruzam os continentes para ir para países inóspitos, sofrer pelo Evangelho, nós estamos aqui, em Rio Grande, não satisfeitos, até que venhamos a morar no Caribe. Não é verdade? Eu creio que você deve concordar comigo. Um último Charles, porque eu já citei 2 Charles, eu não sei o que deu hoje em mim. Eu citei vários Charles aqui já, Charles Spurgeon, Charles Dickens. Charles Wesley, ele teve uma mãe bastante famosa, Susan Wesley era o nome dela. Minha irmã conhece de cor. Puxa vida, é que eu dei o nome do bicho de estimação dela de Susan Wesley. Irmãos, Susan Wesley foi mãe de John Wesley e de Charles Wesley. John Wesley foi um grande teólogo, Charles Wesley foi um grande enólogo, e ela foi mãe também de outros 17 filhos. 17, você não ouviu errado, isso mesmo. Ela era casada com Samuel Wesley, um pastor. E ela é conhecida por ter uma vida bastante devotada ao Senhor. Mesmo tendo o seu tempo extremamente reduzido,
mesmo tendo diversos afazeres, mesmo sendo uma mulher do lar que tinha de arcar com tudo dentro de casa praticamente, ela era conhecida por... Isso não é mito, está registrado em diversas obras que testificam. Ela separava ao menos 2 horas do seu dia para ter um tempo devocional com Deus. De 2 a 3 horas. Veja, 19 filhos. 19 filhos. Mas, muitas vezes, é claro, em tempos modernos, nós temos 10% do que a Susan Wesley teve, e dizemos que tudo está caindo ao nosso redor e, portanto, nós não temos mais tempo para Deus. Irmãos, o que existe por trás dos nossos descontentamentos? O que existe por trás do ai de mim? Nós somos muito, mas muito parecidos com Baruque. Deus, de fato, ele ordenou ou aconselhou Baruque a não buscar coisas grandes para si. Esse foi o primeiro ponto. Mas, porém, contudo, todavia, Deus concedeu grandes coisas para Baruque. Olha comigo o final do versículo 5. Porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Parece uma linguagem estranha, despojo. É uma linguagem de guerra, bem própria para o contexto da época. Despojo, basicamente, era o que os exércitos que foram derrotados deixavam para trás quando fugiam ou eram mortos. Então, quando dois exércitos se reuniam para batalhar, eles levavam mantimentos, provisões, levavam esposas, porque eles iam preparados para passar muito tempo lá. As batalhas não eram rápidas, não iniciavam num dia e acabavam no outro dia. Se prolongavam muito. Então, eles iam cheios de provisão. Cheios de cavalos de guerras, às vezes instrumentos de ouro, de prata. E iam para o campo de batalha assim. E quando um exército vencia e o outro fugia, ou era morto, ou era parcialmente fugitivo e parcialmente morto, eles deixavam despojos para trás. Deixavam as suas provisões, aquilo que eles tinham levado para o campo de batalha para trás. Então, todo aquele despojo ficava para quem? Para o exército vencedor. Para o exército que conseguiu colocar a parte inimiga para fugir ou conseguiu matá-la. E o que Deus está dizendo para Baruque? Eu estou te concedendo tua vida como despojo. Onde quer que você for, te concedo a tua vida como despojo. Baruque está se ressentindo. Ai de mim, estou sofrendo. Ai de mim, muita dor. Ai de mim, não sei o que vai acontecer agora. Ai de mim. Deus diz, estou te concedendo a tua vida como despojo. Eu vou te preservar onde quer que você for. Eu vou salvar você onde quer que você for. As minhas asas vão te cobrir por onde quer que você andar. Eu vou ser o seu refúgio por onde quer que você trilhar os seus passos. Eu vou ser o seu castelo forte, a sua torre segura, por onde quer que você andar. Eu estou te concedendo a tua vida como despojo. Isso não é suficiente? E, de fato, nós vemos essa promessa se cumprir. De diversas formas. A primeira forma e mais óbvia é que Baruque era um homem infiel e temente a Deus. Então, em meio à impiedade da época, ele não se curvou aos ídolos, andava com Jeremias, ele adorava o Deus verdadeiro e tinha salvação, cria no Deus Altíssimo e confiava no Senhor. A segunda forma é que, aqui nós devemos considerar um dado histórico, lá por volta de Jeremias 43, nós vemos que o povo foi para o Egito. O povo de Judá foi para o Egito.
E antes de Jeremias 43, nós vemos que Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída e muitos foram levados para o exílio babilônico. Foram pouquíssimos os que foram preservados na terra de Judá. Muito poucos mesmo. E quem estava entre o povo remanescente? Ele mesmo, Baruque. Deus tinha preservado Baruque. Algum tempo depois, Jeremias 43, então, o povo remanescente, mesmo sendo orientado por Deus a ficar na terra de Judá, porque Deus os restauraria, foi para o Egito, que na época parecia ser mais forte. Era uma das grandes potências. Então, foram em busca de segurança. Jeremias os exortou a não fazerem aquilo, mas mesmo assim, em desobediência, eles foram para o Egito. E, com isso, Baruque foi com Jeremias ao Egito também, para proclamar a palavra ao povo. E mesmo em meio às dificuldades, proclamando e exortando ao povo a não fazer aquilo, Deus, mais uma vez, guardou a vida de Baruque. Jeremias foi parar na prisão, mas quanto a Baruque, pelo menos não nos é descrito. Antes disso, vemos que Jeremias foi lançado, por exemplo, em um poço, mas quanto a Baruque, não. O que não significa que Deus também não estivesse guardando Jeremias. Mas veja como Deus estava preservando de um modo realmente muito especial aqui Baruque. Preservando, de fato, guardando-lhe a vida. Não somente no sentido espiritual, mas guardando-lhe fisicamente, de fato, dos dardos inflamados ao seu redor. Então, veja que grande graça Deus estava concedendo a Baruque. E Deus também preserva a nossa vida hoje. De fato, nós não devemos buscar coisas grandes para nós. Mas Deus concedeu e concede em Cristo a maior dádiva que nós poderíamos ter. Em Cristo, nós temos a dádiva do Evangelho, a salvação da nossa alma. Em Cristo, nós temos o maior presente que Deus poderia nos conceder, a salvação da nossa alma. Por mais que tudo venha a ruir ao nosso entorno, nós podemos ter paz com Deus. Por mais que tudo venha a ser destruído, por mais que tudo venha a passar e perecer, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou, morreu em nosso favor, para que nós possamos ter vida. Possamos nos alegrar, possamos ter contentamento, para que naquele dia, quando Cristo voltar, nós venhamos estar com Ele para sempre. Esse é o maior presente que nós poderíamos ter, a dádiva do Evangelho. Independente da circunstância, independente do momento. Não existe servo de Deus que passe por abandono de seu Pai, porque Deus o guardará até o fim. Deus é um Deus conosco. Em 1 João 5, versículo 11, nós lemos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Hoje, se você está em Cristo, Deus está te concedendo a tua vida como despojo. Hoje, se você está em Cristo, não importa o que aconteça, veja, nós temos a maior das dádivas. Nós podemos ser como o apóstolo Paulo e andarmos contentes em toda e qualquer situação, pois quer estejamos aqui, quer passemos adiante, estaremos com Cristo. Cristo está conosco. Que grande dádiva, a dádiva do Evangelho. Mas e quanto àqueles que estão sem Cristo? Bem, quanto a estes, de fato, a sua vida não lhes é dada como despojo. Nós vemos em Jeremias 45 que Deus está demolindo aquilo que construiu, arrancando aquilo que plantou. E naquele dia, quando Cristo voltar, Deus trará juízo à terra. Deus, de fato, condenará todo aquele
que não tiver se refugiado sobre as asas do Deus Altíssimo. De fato, Deus condenará e trará juízo a todo aquele que não tiver se guardado no castelo forte, que é o Deus Altíssimo. Então, onde nós estamos hoje? Nós estamos debaixo das asas do Deus Altíssimo? Ou, de fato, nós temos rejeitado tudo que Ele tem operado? Mas o mais provável mesmo é que nós estejamos numa terceira via. Nem tão quente, nem tão fria. Bastante morna mesmo. É bem provável que nós confiemos em Cristo. Sim. Mas que ainda assim nós nos queixemos de tudo ao nosso redor. É bem provável que estejamos em Cristo, mas ainda assim reclamamos de todas as coisas. Hoje, Deus nos lembra da sua grande obra de redenção. Hoje, Deus nos lembra que somente em Cristo nós podemos nos alegrar. Hoje, Deus nos lembra que somente nos alegrando no Cordeiro de Deus, somente celebrando a sua bondade, somente assim nós podemos ter fervor espiritual. Naquele dia, quando Cristo voltar, os que forem mornos serão cuspidos de sua boca. Que possamos buscá-lo intensamente. Que possamos nos humilhar perante Deus. Possamos confessar o nosso pecado. E possamos celebrar a bondade do Deus soberano. Amém? Te convido a se colocar de pé comigo para orarmos juntos.